Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Jamal Suleiman, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Com ele vamos abordar as características gerais de contágio e de combate ao novo coronavírus. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos a médica Ludmila Ajar, que é pesquisadora, intensivista e cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sobre abordagem para pacientes com complicações cardiovasculares. E ainda nessa edição, o governador João Dória anuncia decreto que vai tornar obrigatório o uso de máscaras para todos que saírem às ruas. A realidade do sem-teto em prédios invadidos de São Paulo diante da pandemia. E também as histórias de esperança dos pacientes recuperados da Covid-19. Logo mais, após o intervalo. E vamos juntos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde confirmou 7.288 óbitos e 105.222 casos. Em 24 horas foram 263 mortes e 4.075 novas confirmações. No estado de São Paulo já são 2.654 óbitos e 32.187 registros da doença. Foram 27 mortes e 415 confirmações em 24 horas. O governador João Dória, do PSDB, anunciou hoje que tornará obrigatório o uso de máscara para todos os cidadãos que saírem às ruas. O decreto terá validade a partir do dia 7 de maio. Mas ainda não está definido como será feita a fiscalização. Segundo o prefeito Bruno Covas, pessoas físicas e estabelecimentos comerciais que descumprirem a determinação serão multados. E ao anunciar novas medidas de combate à doença no estado, o governador fez críticas aos protestos que ocorreram no fim de semana, marcados por agressões a jornalistas e profissionais de saúde. Dória chamou os manifestantes de milicianos fantasiados de patriotas. Vamos ver com Marcelo Baceggio. Pelo decreto anunciado hoje, o uso de máscara será obrigatório em todo o estado a partir do dia 7 de maio, na próxima quinta-feira. Até então, a obrigatoriedade se limitava aos transportes públicos, táxis e carros por aplicativos. No caso da cidade de São Paulo, ainda não está definido como será a fiscalização das pessoas que circularem pelas ruas sem máscaras, o que deve ocorrer até a próxima quarta-feira. Até dia 6, um dia antes de começar a valer isso no estado de São Paulo, ainda deve definir aqui na cidade de São Paulo se essa fiscalização vai ser feita pela GCM ou pelos fiscais das subprefeituras, se a multa vai ser aplicada sobre as pessoas ou sobre os estabelecimentos que permitem a entrada sem as máscaras. Então, toda essa regulamentação, até o dia 6, a gente deve soltar para adaptar de que forma essa obrigatoriedade vai ser fiscalizada aqui na cidade de São Paulo. Essa é apenas mais uma das inúmeras medidas que governo e prefeitura vêm impondo para frear a pandemia causada pelo novo coronavírus. Nos próximos dias, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também deverá disponibilizar hotéis para profissionais da saúde, moradores de rua com mais de 60 anos e mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, também está programada a distribuição de máscaras e álcool em gel em estabelecimentos voltados para idosos e horário de funcionamento específico em bancos, padarias, farmácias e supermercados. Com mais de 88% dos leitos de UTI ocupados na Grande São Paulo, a Prefeitura da capital vem negociando para transferir pacientes a hospitais particulares. Segundo o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, 20% de quase 4 mil leitos pertencentes à rede privada podem ser usados para amenizar a crise na rede pública de saúde. Nós imaginamos, nesse levantamento que foi feito pela Secretaria Municipal, de que a gente possa fazer um acordo e chegarmos a um número em torno de 20% desses leitos de UTI, algo em torno de 800 novos leitos, poderiam ser então negociados nos valores que aqui o prefeito já mencionou, de R$ 2.100. Neste domingo, a taxa de adesão ao isolamento social na cidade de São Paulo foi de 58%. Porém, durante a semana, esse número costuma ser menos de 50%, bem abaixo do ideal, que é 70%.
Segundo estudos do Centro de Contingência do Coronavírus do governo, caso o estado não tivesse implantado a quarentena, mais de 26 mil mortes já teriam sido registradas. O governo e Prefeitura de São Paulo também anunciaram o uso de 300 milhões de reais do Fundo Municipal dos Rendimentos da Sabesp, que originalmente seriam destinados a saneamento básico e infraestrutura, como mais uma medida para o combate ao coronavírus. O governo do estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo vão investir a partir de agora 300 milhões do Fundo Municipal de Saneamento para o combate ao coronavírus. Esses 300 milhões provêm do Fundo Municipal dos rendimentos da Sabesp, obtidos a partir da exploração dos serviços de abastecimento de água e esgoto aqui na cidade de São Paulo. Por fim, João Dória condenou os atos do presidente Jair Bolsonaro no último fim de semana, reunindo aglomerações em Brasília, e também relatou mais uma ameaça de morte recebida pela sua família por causa das medidas que vem impondo para tentar frear a pandemia em São Paulo. Como governador do estado de São Paulo, eleito com 11 milhões de votos, e como cidadão e brasileiro que sou, o repúdio a esses milicianos fantasiados de patriotas que desrespeitam a vida, promovem o ódio, estimulam agressões e empregam agressões contra profissionais de saúde e jornalistas. Vocês não representam os verdadeiros patriotas deste país e não representam o sentimento majoritário dos brasileiros. Infelizmente, uma mulher que fez essa ameaça de morte a mim, a minha esposa e aos meus 3 filhos. E fez isso no Instagram. Então, foi encaminhado à Polícia Civil. Nós temos um departamento específico de investigação de crimes digitais ou que utilizam meios digitais para ameaças, para a devida investigação, e eu determinei também a um advogado criminalista de ordem pessoal, Dr. Fernando José da Costa, que aplicasse, através de uma medida judicial, aquilo que é cabível na lei diante desta ameaça. Começou a valer hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras nos transportes públicos, táxis e carros de aplicativo. Também hoje a Prefeitura colocou em prática os bloqueios parciais de trânsito em ruas e avenidas da capital. A medida tem como objetivo incentivar a adesão ao isolamento social, que tem registrado índices abaixo dos 50%, que é o mínimo recomendado. Veja na reportagem do Guilherme Camarda. Começou a funcionar hoje os bloqueios parciais de algumas avenidas de São Paulo. São elas: Avenida Moreira Guimarães com a Avenida Miruna, na Zona Sul. Avenida Santos Dumont com a Avenida do Estado, na Zona Norte. Avenida Radial Leste com a Rua Pinhalzinho, na Zona Leste. E Avenida Francisco Morato com a Rua Sapetuba, na Zona Oeste da capital. No mesmo horário, haverá blitzes educativas, orientando a população sobre os cuidados com o novo coronavírus na Zona Oeste, nas avenidas Doutor Vital Brasil com a Rua Camargo e Avenida João Paulo I, altura do número 2868. As vias funcionarão de forma restrita de segunda a sexta-feira, no horário de pico, das 7 às 9 horas da manhã. Flávia tem que ir trabalhar, mas concorda com os bloqueios. É necessário ficar em casa. Eu trabalho numa empresa que o ramo dela é necessário, né? É essencial, mas se eu pudesse eu ficaria em casa. Caso as medidas não façam efeito, a Prefeitura alerta que os bloqueios poderão ser realizados diariamente e com ampliação no horário de interdição, como tentativa de aumentar a restrição e diminuir o número de pessoas nas ruas. O prefeito Bruno Covas disse que, além das medidas já tomadas, ele avalia rever a lista de comércios essenciais caso a quarentena continue abaixo do esperado. Mas essa decisão só será tomada no dia 8 de maio. Bruno Cardoso trabalha como motorista de aplicativo e, na opinião dele, os bloqueios não vão fazer com que as pessoas fiquem em casa. As pessoas não vão deixar de sair de casa, né? Vai só aumentar o trânsito. Enquanto isso, o trânsito vem aumentando na cidade. No dia 30, São Paulo registrou 18 quilômetros de congestionamento. Foi o maior volume desde o dia 24 de março, início da quarentena no estado. É uma pena que boa parte das pessoas ainda não tem entendido a importância de se fazer o isolamento.
E a cidade de São Paulo registrou hoje pico de 21 quilômetros de congestionamento. Segundo a CT, a lentidão foi provocada justamente pelos pontos de bloqueio montados pela Prefeitura para estimular o isolamento social. Chegou a 10 o número de mortos por Covid-19 que estavam internados em hospitais municipais de campanha de São Paulo. A última vítima foi um paciente de 83 anos que estava em tratamento no hospital do Complexo do Anhembi, na Zona Norte. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, tem mais detalhes. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. É isso. Lamentavelmente, mais uma fatalidade, mais uma vítima da Covid-19. Desta vez no final de semana, como você destacou, paciente do sexo masculino, 83 anos, no último sábado veio a óbito. Já são 10 no total, são 9 pacientes que vieram a óbito no hospital de campanha, lá no Palácio das Convenções do Anhembi, e um aqui no estádio do Pacaembu, de onde falamos nesse momento. Então já temos 10 pacientes que vieram a óbito nos hospitais de campanha. Coincidentemente, os dois em hospitais geridos pela Prefeitura da cidade de São Paulo, Anhembi e Pacaembu. O do Ibirapuera, ele tem gestão do governo do estado de São Paulo. Aqui no estádio do Pacaembu, é área de risco biológico, a gente ainda ao fundo observa algumas pessoas se exercitando e durante toda a tarde aquela movimentação para a qual nós não entendemos muito, né? Pessoas aqui com filhos, os pais trazendo crianças para a área de risco biológico, algumas pessoas ainda se exercitando, fazendo as suas atividades físicas. Isso tem sido uma rotina aqui na Praça Charles Miller, bem em frente ao Hospital de Campanha do Pacaembu. Eu repito, é a área de risco biológico. Vamos então atualizar os números do Hospital de Campanha do Pacaembu. São 200 leitos à disposição, a ocupação está na casa de 162, já passamos há muito tempo dos 50% de ocupação aqui no Pacaembu. Nesse momento, na enfermaria, são 157 pacientes. Na área de estabilização de UTI, 5 pacientes. Tivemos 12 altas, de acordo com o último boletim informativo, e transferências foram 4. No Hospital de Campanha do Anhembi, que ainda não trabalha com os 1.800 leitos à disposição, a fase final de montagem ainda continua em processo de andamento. São 864 leitos neste momento à disposição lá no Hospital de Campanha do Anhembi. 452 leitos ocupados, ou seja, dos 864 leitos à disposição, 452 ocupados. Matemática simples, mais de 50% dos leitos do Anhembi também ocupados. São 434 pacientes na ala de enfermaria, 18 na estabilização, tivemos 71 altas, boa notícia, e óbito, esse que nós informamos há pouco, no final de semana, no último sábado, e 13 transferências. No Ibirapuera, chamou a atenção, inclusive na sexta-feira, 1º de maio, quando tivemos a abertura do Hospital de Campanha do Ibirapuera, nas primeiras 48 horas, o Hospital de Campanha do Ibirapuera recebeu 58 pacientes, em 264 leitos à disposição. Nesse momento, segundo o boletim informativo, temos 48 pacientes no Hospital do Ibirapuera. São pacientes que estão vindo também da Grande São Paulo. Total de óbitos falamos, são 10 no total, 9 no Anhembi e 1 no Pacaembu. E na área da saúde, profissionais da área da saúde, são 3.903 já afastados. No estado de São Paulo, 935 casos confirmados para os profissionais de área de saúde e, lamentavelmente, 13 óbitos. Celso. Muito obrigado, Osmar Garrafa. Vamos falar agora da crise na saúde pelo Brasil. O Amazonas ganhou o reforço de 267 profissionais contratados pelo Ministério da Saúde para atuar no enfrentamento da Covid-19. O ministro da pasta, Nelson Teich, está no estado e se reuniu com autoridades para discutir ações de combate à doença. Esta é a primeira viagem do atual titular da pasta. Médicos, enfermeiros, técnicos e farmacêuticos contratados pelo Ministério da Saúde chegaram ao Amazonas conforme anunciado no fim de semana por Nelson Teich. Além disso, aeronaves da Força Aérea chegaram com equipamentos de proteção individual ao estado. Em Manaus, Teich se reuniu com o governador Wilson Lima, do PSC, e com o prefeito Arthur Vigílio, do PSDB. Teich disse que o Ministério da Saúde tem trabalhado para conseguir mais respiradores. Não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é
isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas. O ministro também visitou o Comando Militar da Amazônia. Taishi defendeu o distanciamento social, ressaltando que a política oficial do governo federal é a manutenção dessa medida para enfrentar a pandemia. No fim de semana, Bolsonaro voltou a desafiar o isolamento social e promoveu aglomerações. Taishi esteve ainda em 3 unidades de saúde. Junto do governador, o ministro foi aos hospitais Delfina Aziz, o de campanha Newton Lins e o municipal, todos referência no atendimento ao novo coronavírus. A disparada no número de mortes já reflete nos sistemas de saúde e funerário. O Amazonas tem mais de 6.000 casos de Covid-19 e mais de 500 mortes. Em abril, os cemitérios públicos de Manaus registraram 2.435 sepultamentos, um aumento de quase 180% em relação ao mesmo período do ano passado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu hoje ao Ministério Público do Distrito Federal que apure agressões a profissionais de imprensa durante os atos antidemocráticos que ocorreram ontem em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou das manifestações que defendiam, entre outros temas, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, além da intervenção militar. O chefe do Ministério Público Federal enviou ofício por entender que não cabe uma investigação da PGR, já que não há pessoas com foro privilegiado envolvidas nas agressões a jornalistas. E o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre as manifestações antidemocráticas do final de semana que resultaram na agressão a jornalistas. O presidente minimizou a questão e atribuiu a autoria a possíveis infiltrados. Vamos falar com a repórter Sabrina Pires ao vivo, ela que tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Celso, boa noite a todos. É isso, o presidente disse que não viu nada, que ele é contra a violência, mas que como a manifestação era pacífica, possivelmente infiltrados agrediram os jornalistas, especialmente o fotógrafo do jornal Estado de São Paulo, Dida Sampaio, e o motorista que davam apoio ao Dida, o Marcos Sampaio. Eles foram agredidos com chutes, com socos, tomaram rasteira e acabaram sendo escoltados por policiais militares para sair ali daquele momento que eles registravam o ato em frente ao Palácio do Planalto. Outros profissionais de imprensa também foram hostilizados pelos manifestantes, ironicamente, justamente no dia do Mundial da Liberdade de Imprensa. Bom, o presidente Jair Bolsonaro participou desse movimento, novamente, sem máscara. Ele interagiu com alguns manifestantes e essa foi a segunda vez que ele participou de um ato considerado antidemocrático e inconstitucional. E isso porque esse movimento, que inclusive está sendo investigado, ele ataca 2 pilares da democracia, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Por isso, considerado antidemocrático e inconstitucional, contra a lei. E durante essa manifestação, o presidente fez uma live, uma transmissão pelas redes sociais e comentou sobre o Supremo. Ele disse que não tem mais conversa, que cansou da interferência e que agora ele sabe que as Forças Armadas estão ao lado dele. Hoje também quem comentou sobre isso foi o vice-presidente Hamilton Mourão e o general falou que cada poder tem que saber o limite da sua responsabilidade. Toda essa discussão, entre outros pontos, é porque na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, barrou a nomeação do Alexandre Ramagem para o posto que foi deixado por Sérgio Moro na Justiça e agora o Ramagem seria o novo diretor da Polícia Federal. E aí o Supremo barrou essa nomeação e agora, hoje, em menos de uma hora, o presidente Jair Bolsonaro colocou como diretor-geral o Rolando Alexandre, que é o número 2 da ABIN, e, aliás, quem comanda a ABIN é o Ramagem. Enfim, esta é a discussão e a interferência do Supremo nas decisões do Executivo. E só para a gente finalizar, o Ministério da Defesa condenou hoje a violência contra os jornalistas, disse que isso é inaceitável. E o Estadão
além de dizer que está preocupado com esse tipo de ataque, que não é só um ataque ao jornal, mas também à imprensa e à democracia, e exigiu uma investigação independente. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. Aliás, inadmissível esse tipo de comportamento. O isolamento social é praticamente unanimidade entre as autoridades de saúde contra o avanço do novo coronavírus. Mas cumprir a determinação é um desafio ainda maior para os aproximadamente 27 mil sem teto que ocupam irregularmente prédios públicos e privados no centro de São Paulo. Para se ter uma ideia do aperto, 40 moradores chegam a dividir um único banheiro. Veja na reportagem de José Paes. A fachada com sinais de abandono contrasta com o charme do endereço. O edifício Columbia Palace fica bem perto de um dos cruzamentos mais conhecidos de São Paulo. E o que acontece dentro do prédio também não é segredo para ninguém. Desde 2010 que o imóvel de 6 andares está ocupado por cerca de 80 famílias. A dona Helenilda mora no local há 7 anos e compartilha um dos quartos do antigo hotel com mais 2 parentes. Ela está desempregada e sem condições financeiras de pagar por alguns reparos que são necessários no cômodo. Se proteger da Covid-19 por aqui tem os seus limites. A luta tá difícil, né? A gente estamos tentando sobreviver e aqui eu não consegui ainda dar uma limpada, deixar tudo limpo e bonitinho por causa que ali ainda está aberto, precisamos fechar ali, arrumar tudo direitinho, bonitinho, entendeu? De acordo com a prefeitura, aproximadamente 27 mil sem-teto vivem em prédios públicos e privados no centro da capital paulista. Ainda segundo a administração do município, a cidade tem mais de 200 ocupações irregulares, que abrigam quase 46 mil famílias. A Vanessa mora no Columbia Palace e faz parte da Frente de Luta por Moradia, movimento social que briga por uma distribuição mais justa do espaço urbano. O coletivo é responsável pelo gerenciamento da ocupação, que a nossa reportagem visitou, e também vem auxiliando na luta contra a Covid-19 no edifício. Estamos pedindo para as pessoas, seja empresários, ou seja, pessoas de organizações diversas, todos têm um sabonete, todos têm os produtos de limpeza, que é para fazer isso que a gente estava falando, então minimamente a gente está conseguindo fazer isso. Aqui nessa ocupação, são em média 12 famílias que moram por andar, com cada apartamento do prédio com aproximadamente 4 pessoas. Mas o principal possível foco de contaminação do novo coronavírus é justamente aquele cômodo ali, o banheiro. Cada residência improvisada conta com um vaso sanitário e um lavabo, mas o chuveiro é compartilhado. Segundo os cálculos dos moradores, são em média 40 pessoas para cada banheiro com ducha no edifício. Cada pessoa que entra no banheiro para tomar banho já vai borrifando álcool com vinagre, sabão e cândida. A gente faz essa mistureba, põe dentro de um vidro e fica borrifando. A dona Gláucia perdeu o emprego no início da pandemia e vive com a filha na ocupação desde 2015. Sem dinheiro para comprar sequer um pote de álcool em gel, a vendedora desempregada enfrenta um outro problema. Ela tem apenas uma janela no apartamento onde mora. Fazer o ar circular só com a ajuda da tecnologia. Abro essa porta aqui e ponho o ventilador para ficar ventilando um pouco a casa. A falta de ventilação também é um obstáculo para a dona Maria Helena. O cômodo onde ela mora é um dos menores do edifício e a única janela do local não abre completamente. Ela compartilha o espaço com 2 dos 3 filhos e chega a dividir a pequena cama com um deles. Para manter o mínimo de isolamento necessário, o jeito foi fazer um remanejamento. Agora, com a onda do vírus, com essa situação, nós não estamos muito nos encontrando aqui, devido o espaço também ser pequeno, Aí o meu filho está na casa de uma filha e a menina fica mais na casa do namorado. De acordo com a Frente de Luta por Moradia, nenhum caso confirmado ou suspeito do novo coronavírus foi registrado no Columbia Palace. Um alento para quem já precisa superar inúmeras dificuldades. Antes estava tudo ok, agora nós estamos tudo apertadinho nessa epidemia. Nós nem sabemos como fazer muita coisa, mas o que está dando para a gente fazer, a gente está fazendo. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Jamal Suleiman, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Com ele vamos abordar as características gerais de contágio e de combate ao novo coronavírus. Primeiramente, boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. E aproveitando aí o gancho da matéria que a gente acabou de ver, qual o impacto da Covid-19 na vida dos mais pobres do Brasil?
Boa noite. Essa matéria, eu acho que ela é bastante ilustrativa da gravidade da pandemia, né? Você tem uma população extremamente vulnerável e que precisa do apoio incondicional do poder público para protegê-la. E aí eu ouvi essas senhoras colocando a dificuldade em relação ao isolamento social, que, na verdade, já vive num isolamento social há bastante tempo. Só que é um isolamento de direito, não é um isolamento na prática que a gente precisa para proteger essa população. O poder público precisa tomar atitudes no sentido de fazer uma coisa que é colocando em condições dignas, que não é, obviamente, isso que a gente acabou de vivenciar aqui. Então, é fundamental que se tenha uma ação integrada de proteção a essas populações. São as que mais vão sofrer com o impacto da pandemia, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E a luta nossa, cotidiana, no sentido da assistência, é de proteger esses indivíduos, porque não faz o menor sentido que a gente os deixe nessa situação. Então, nós precisamos correr para poder protegê-los. Porque a forma de transmissão da doença é fundamentalmente através do contato íntimo, as gotículas que saem da nossa boca que vão atingir outras pessoas, é através de contato. Então, o banheiro que a gente acabou de ver é um dos locais de possível fonte de contaminação. Também vimos o esforço imenso no sentido de tentar fazer algo para evitar que outras pessoas se contaminem num espaço tão pequeno quanto o que a gente viu. Mas eu reforço aqui, é fundamental que o poder público tenha um olhar. Antes disso tudo começar, a gente, dentro do Instituto, chamou atenção para esses cenários, né? Você tem em São Paulo populações extremamente vulneráveis, que são os moradores de rua. Outros são essas pessoas que estão em situação de ocupação de imóveis, né? Outros são os idosos que se encontram em instituições de longa permanência. Então, são pessoas que precisam, que merecem ter essa atenção. Eu fiquei extremamente chocado e eu me comprometo, inclusive, amanhã a tentar acionar algumas estruturas para poder procurar esse prédio e oferecer um pouco mais de segurança, pelo menos, para que essas pessoas possam ser atendidas. Sem dúvida alguma, vai ser uma ajuda muito bem-vinda, doutora. A propósito, como é que o senhor avalia o Brasil no combate a essa pandemia já conhecida? O Brasil teve tempo para se preparar. O senhor acredita que o Brasil ocupou esse tempo para se preparar de maneira adequada? Eu não acho que o Brasil tenha feito a sua tarefa de casa, não. Eu acho que alguns lugares até fizeram e estão fazendo. São Paulo é um deles. E o que eu preciso ressaltar aqui é que o poder público não toma decisão e aí tudo acontece. Quando o poder público toma decisão, no que diz respeito, por exemplo, ao isolamento social, quem vai fazer o isolamento social são as pessoas desse lugar. E se elas não tiverem completamente informadas e participarem desse processo, é óbvio que nada vai funcionar. Então, hoje, eu acho que a gente tem um contingente populacional em São Paulo que é além dessas que se encontram em situações de vulnerabilidade, porque esses, num certo sentido, nem seria tão problemático você protegê-los, mas você tem um contingente grande de pessoas, a gente acabou de ver numa matéria que vocês apresentaram aí, pessoas saindo pela cidade nos seus automóveis porque não aguentam ficar em casa. Ora, essa não é a melhor experiência humana, ficar em casa. No entanto, não há outra alternativa a não ser essa. Então, nós não estamos falando de pessoas em situação de ocupação de um imóvel, como a gente acabou de ver. São pessoas que têm os seus apartamentos, que têm as suas moradias, que podem ficar em casa e que podem contribuir para não contaminar estas outras pessoas. A gente viu uma das senhoras, é uma diarista. Diarista executa trabalho na residência de uma outra pessoa. Que se essa pessoa circular pelo ambiente da cidade,
vai colocar em risco esta diarista que vai levar para aquela ocupação. E aí sim, está feito o estrago. Então, esse nível de entendimento, que eu uso um poema de Carlos Drummond de Andrade para exemplificar, que é Carlos que amava Dora, que amava Lia, que amava Paulo, é exatamente o que acontece na questão da epidemia. Um pega, passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. E que vai atingir populações que são vulneráveis e que podem usar o sistema de saúde todas no mesmo momento, no mesmo lugar. Esse é o grande nó dessa pandemia. E é um contingente grande que vai fazer isso, que vai usar esses sistemas. Então, é fundamental que as pessoas entendam que quando elas estão ficando em casa, elas estão protegendo ela, o entorno e muito longe delas, inclusive. Então, por favor, se todo mundo fizer isso, seguramente a gente sai desse processo antes e a gente não vive ondas subsequentes. O que parece, doutor, é que muita gente ainda subestima, né, a gravidade dessa doença. O Emílio Ribas sempre foi uma referência no tratamento de HIV, febre amarela, H1N1 e agora praticamente se dedica integralmente à Covid-19. O senhor está acostumado a lutas árduas. Pode-se dizer que o novo coronavírus é o adversário mais forte que o senhor já enfrentou? Ou mais perigoso? Eu não diria, porque a gente está vivendo essa. Eu acho que ainda a gente vai viver outras tão graves quanto essa. A questão principal dessa, para além disso que eu acabei de descrever, de você ter um contingente imenso de pessoas necessitando de uma assistência complexa no mesmo lugar ao mesmo tempo, é que esta doença em especial ainda submete essas pessoas a um isolamento. E aí que eu acho que é o grande paradoxo dela, né? O isolamento passa a ser uma atitude de amor. Então, quando a pessoa está hospitalizada, está internada lá naquele ambiente, ela não tem acesso a ninguém a não ser a nós mesmos que cuidamos delas. E isto sim é uma experiência humana dramática. Eu, pessoalmente, nunca tinha vivenciado isso. Eu estou lá desde 1984. Eu nunca vi uma coisa desse jeito. Minha origem através da epidemia de AIDS, onde a gente tinha alguns cenários que no começo pareciam semelhantes, mas hoje são completamente diferentes. Esse distanciamento, esse isolamento da sua família causa uma angústia muito grande. E quando o desfecho é desfavorável, significa quando a pessoa morre, é pior ainda, porque todo esse processo de vivência do luto, ele é substituído por uma ruptura bastante intensa, porque essa família não pode velar, não pode ficar perto, não pode ter acesso ao corpo, não pode ver o rosto. Quer dizer, são situações que eu não desejaria que ninguém estivesse experimentando. Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Emílio Ribas, muito obrigado pelas suas palavras. Em tempos de fake news, sempre importante uma análise técnica para o nosso telespectador. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite, seja sempre bem-vindo ao Plantão da Saúde. O Brasil está entre os 10 países com o maior número de infectados pelo novo coronavírus no mundo. Mas em meio à alta das mortes, há também as histórias de esperança de quem conseguiu passar pela aflição provocada pela Covid-19 e sobreviver. Relatos que renovam o fôlego de quem ouve e, principalmente, confortam o coração de quem ainda está na luta contra a doença. Vamos conferir com o Jonas Campos. São mais de 3 milhões de casos confirmados no mundo e mais de 240 mil mortes. 7 mil delas só aqui no Brasil, que já figura entre os 10 países com maior número de infectados, mais de 100 mil. O gráfico cresce, as estruturas de saúde balançam em muitos estados brasileiros e o medo parece ser um sentimento inevitável em tempos de pandemia. O vírus que mata e que já provou ser capaz de colapsar países é sim digno de isolamento social e das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Mas em meio à crise e ao desespero,
existe esperança. Muitas pessoas infectadas já venceram a batalha contra o novo coronavírus. A Silvana, técnica de enfermagem de 53 anos, é uma delas. Mesmo sendo do grupo mais vulnerável em caso de contaminação pela Covid-19, ela superou a doença dentro de casa. Eu sou do grupo de risco e eu sou hipertensa. E a minha pressão chegou a 15/10, 16/10, então ela, mesmo usando a medicação, não tive falta de ar e nem diarreia. Então eu consegui levar esse Covid tranquilamente, a não ser a minha pressão que me preocupava muito, né? Já o Sérgio, oficial de justiça de 55 anos, precisou do hospital e da UTI na hora certa para se recuperar do novo coronavírus. Eu só fui ter noção da gravidade de como estava o meu organismo alguns dias atrás, quando a gente pegou os exames de internação. O coronavírus ele pegou todo o meu pulmão, tinha atacado o meu rim, a minha imunidade estava quase a zero. Se eu tivesse demorado mais 1 dia, 2 dias para internar, não sei se eu estaria aqui hoje. A infectologista Lina Rodrigues explica que a recuperação da doença não é rápida como muitos pensam e exige cuidados do começo ao fim. Nós sabemos que no dia 0 o paciente iniciou sintomas, mas ele vem a piorar, procurar o hospital por volta do dia 7. A gente acredita que a maioria média dos pacientes, eles demoram em torno a 3 a 4 semanas ainda eliminando o vírus pelas vias respiratórias. É por isso a recomendação de sempre usar máscara, né? Porque se eu estiver eliminando, eu estou no dia 28 de doença. Eu acho que já não estou eliminando. Tenho certeza? Não. Então eu tenho que usar máscara, certo? Para me proteger e proteger os outros. O casal Wagner e Isabel viveu toda essa angústia em dose dupla. Ela, de 54 anos, foi a primeira a se infectar e procurou atendimento médico após uma febre mais persistente do que o normal. Então, quando cheguei no hospital, eles fizeram uma tomografia, eles não fizeram exame do coronavírus, né? E viram que eu estava com o meu pulmão, que já tinha 25% dele já que estava contaminado. E aí eu fiquei em casa tomando a medicação 5 dias, e aí quando voltei ao hospital eu já tinha 50% do pulmão já contaminado. O Wagner, 53 anos, manifestou alguns sintomas quando a esposa já estava na UTI e também seguiu para o hospital. Até a minha esposa não sabia, mas quando nós voltamos para casa, eu cheguei a falar para ela, eu saí deixando algumas orientações para o meu filho caso a gente morresse, porque a gente não sabe do que iria acontecer daí para frente. A gente ouve tantos casos de pessoas que entram no hospital andando e saem carregadas, né, infelizmente. Foram 15 dias de internação para ela na UTI e 10 para ele no quarto. O casal recebeu alta no mesmo dia e teve um momento registrado. Nós, esse ano, vamos completar 31 anos de casado, né? E eu brincava, a gente nunca levou a sério aquela frase na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Então, foi levada realmente ao pé da letra. Mas eu sei que ele foi atrás de mim no hospital, é por isso que ele ficou internado, sabe? Ele queria ter certeza que eu estava lá. Prova de amor, hein, Isabel? Prova de amor, A medicina ainda não tem respostas concretas sobre a eventual imunidade das pessoas que já foram infectadas e sobreviveram. O que a gente sabe de outras doenças virais, respiratórias, é que a gente cria uma imunidade que ela pode se estender até 6 meses, né? Mas no caso do coronavírus, aparentemente ela parece ser uma imunidade um pouco mais curta. Apesar de toda a incerteza que ainda envolve o vírus, fica o alívio, o aprendizado e a celebração de uma nova oportunidade para quem viveu o drama da Covid-19 e segue por aqui. Eu fiz uma reflexão na minha vida, uma reforma íntima. Eu sou uma pessoa que eu gostava muito de sair à noite, né? Adorava tomar umas cervejas, vinho, né? Então tudo isso ficou lá para trás. Porque o medo foi tanto do vírus que eu até parei de beber. Eu era um antes e sou outro depois. Eu sempre valorizei muito a vida, mas hoje eu valorizo mais ainda a vida. E segundo dados de hoje do Ministério da Saúde,
45.815 pacientes se recuperaram da Covid-19 no Brasil. E recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde a nossa segunda entrevistada do dia, a médica Ludmila Já, que é pesquisadora, intensivista e cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Com ela, vamos tratar da evolução de casos no Brasil e a abordagem para pacientes com complicações cardiovasculares. Doutora, seja bem-vinda, boa noite. Como a senhora vê o uso da cloroquina, principalmente levando-se em conta os riscos para cardíacos? Celso, boa noite a todos. Falando um pouco sobre o tratamento do Covid-19, nós temos que lembrar que a gente tem uma infecção por um vírus novo, que é o novo coronavírus, e que ele gera um dano no organismo, tanto pela agressão direta do vírus, quanto por uma inflamação. Então, o tratamento hoje, ou a busca por um tratamento, ela passa por pesquisas que envolvam tanto o tratamento antiviral, ou seja, medicações que vão ser capazes de debelar o vírus, quanto por medicações que vão reduzir a resposta inflamatória ou imunológica. Quando nós avaliamos a cloroquina é uma medicação já utilizada há muitos anos no tratamento de pacientes que têm doenças inflamatórias, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, malária. E a cloroquina é uma medicação relativamente segura. Você usa a cloroquina hoje em pacientes que estão fora do ambiente hospitalar. Quando nós pensamos em utilizar a cloroquina no tratamento da infecção pelo Covid-19, isso se deu porque no laboratório, ou seja, quando a gente fala no meio in vitro, não é quando eu estou utilizando isso no organismo. No laboratório, a cloroquina mostrou-se capaz de impedir a multiplicação do vírus e, ao mesmo tempo, de inibir a inflamação que é desenfreada nas formas mais graves da doença. Então, isso foi motivo de muita especulação, e uma especulação positiva. Vivendo uma pandemia de números assustadores, um número grande de mortes, de novos casos, é claro que nós devemos explorar a possível ação da cloroquina. E então, diversos estudos no mundo todo começaram, e não só, antes de terminar esses estudos, muitos países adotaram a cloroquina como tratamento, inclusive o Brasil. O nosso Ministério da Saúde, 1 mês e meio atrás, produziu uma normativa sugerindo que, se os médicos brasileiros optassem por usar a cloroquina, que usassem no ambiente hospitalar, para que a gente monitorizasse os possíveis efeitos colaterais. Quando nós não temos certeza ainda da eficácia no homem, no meio realmente da doença clínica, nós devemos monitorizar com muita cautela, fazendo pesquisas e avaliando bem. E hoje, o nosso entendimento sobre a cloroquina, até o momento, não há nenhum estudo cientificamente que respalde a eficácia da cloroquina. Então, hoje, a cloroquina não é recomendada para o tratamento, e se há uma vontade ou um desejo do médico ou da instituição em fazê-lo, que seja na forma de protocolos de pesquisa muito bem delineados e com transparência e honestidade para a população, para os pacientes e para a sociedade. Até porque, né, doutora, nem sempre o sucesso in vitro se repete quando, claro, né, nas pessoas. Aliás, eu vou aproveitar o gancho disso. O seu nome chegou a ser cotado para substituir o ministro Mandetta. Com a sua expertise, como é que você encara o desafio do Brasil diante dessa pandemia e com esses números tão altos que a gente vê hoje? Eu vejo essa pandemia como o maior desafio de saúde que o Brasil já viveu. É claro que o Brasil já viveu outras pandemias, nós já tivemos problemas de saúde pública muito graves, mas talvez não da magnitude que a infecção pelo Covid-19 nos traz hoje. O Brasil vive um desafio de saúde pública que ele é continental, que ele atinge todas as classes sociais, que ele atinge todas as faixas etárias, e ele traz como desafio o impacto na vida humana, o impacto socioeconômico e o impacto mental, psicológico e social na vida das pessoas. Então, realmente, você agora, numa posição de liderança, seja em qualquer
profissão que você esteja adiante como profissional da saúde ou eventualmente num cargo do governo, é hora realmente de nós nos unirmos como sociedade civil, autoridades governamentais e, mais uma vez, eu repito isso desde que eu comecei a trabalhar com pacientes com Covid-19. Nunca foi necessária uma união tão grande de uma sociedade. E não é só quando nós estamos falando como cidadãos brasileiros, mas como pessoas, como filhos de uma sociedade mundial. É hora do Brasil receber ajuda de países que já enfrentaram e já venceram a pandemia. É hora dos estados se unirem a outros. É hora da sociedade privada, das instituições privadas darem a mão para a saúde pública. É isso que nós precisamos agora. Não é só de respiradores, não é só de leitos, mas é de uma união grande, de um desafio para a sociedade e, ao mesmo tempo, que a gente tenha equilíbrio dos nossos governantes de uma maneira homogênea, para que as pessoas possam ficar em casa e não vejam o seu sustento ser desafiado no dia a dia. Isso é muito duro para a pessoa que tem um parente, que não é um número, e é uma pessoa internado com risco de vida e, ao mesmo tempo, precisa ficar isolado e, ao mesmo tempo, não tem o que comer. Então, esse é um desafio enorme para a sociedade. E eu não vejo outra maneira a não ser uma união de todos em prol da vida. E quem sabe, depois desse grande desafio, a gente consiga sim ser uma sociedade mais justa, mais unida, menos desequilibrada e com menos desigualdade. Doutora, a senhora falou em números e as autoridades falam muito em números e quando a gente pensa em números, eles são assustadores. Mais de 60 mil novos casos em apenas 2 semanas. O que esses números falam sobre o combate à Covid-19 no Brasil? O meu colega Suleiman, ele falou muito bem. Alguns países, como China, Itália e outros países da Europa, eles tiveram um impacto muito grande da doença porque foram os primeiros países a serem afetados com um grande número de pacientes. O Brasil teve tempo para se preparar, mas infelizmente, por motivos bastante variados e de toda ordem, o Brasil teve um enfrentamento muito heterogêneo e até hoje alguns estados estão aí na peleja, na tentativa de se estruturar, com falta de recursos humanos, com falta de um atendimento de qualidade, com falta de equipamentos. E hoje, esse número que nós estamos vivendo, progressivamente elevado, ele é um reflexo de uma política de saúde pública que ficou esquecida nos últimos anos. Então, esse é um motivo, e nós já chamamos a atenção no início dessa reportagem, para a desigualdade, para 30 milhões de pessoas em pobreza extrema, a condição de saneamento abaixo daquela mínima requerida para uma condição de vida normal. Então, há 2 meses atrás, essa doença no Brasil teve o seu primeiro caso 25 de fevereiro de 2020. Nós estamos no começo de maio, nós temos menos de 70 dias da doença e a doença saiu de uma transmissão que veio de viajantes internacionais para a classe alta da sociedade e agora essa doença se disseminou e ela chegou na favela, na periferia, na classe baixa, onde não tem hospital, onde não tem um sistema hierarquizado de saúde. Veja bem, nós estamos lutando por equipamentos de proteção individual para o profissional da saúde. Nós estamos procurando um respirador, sendo que a gente precisa de muito mais. Ou por acaso a saúde só é importante agora, diante de uma pandemia? Sempre foi. Essa ocupação de UTI de 80% sempre foi a média do Brasil, ocupado por pacientes com câncer, com doença cardíaca, com doença cerebrovascular. Mas agora essa conta dói, porque esse número está aí no jornal todos os dias e é uma única doença trazendo um impacto tão grande. Mas esse problema dessa desigualdade, desse desalinhamento da política de saúde pública em relação à saúde do Brasil, esse é um problema de décadas. Como a gente sempre falou, o SUS ele é perfeito no papel. A Constituição de 1988 assegurou a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E que esse processo de organização de um sistema único, ele seja integral, ele seja igual e ele seja universal. Mas o que nós fomos ver nos últimos anos? Nós tivemos 13 ministros da saúde em 10 anos. Nós tivemos uma saúde que ficou, infelizmente, sofrida por subfinanciamento e por corrupção. E agora, quando a gente tem um desafio grande, nós estamos desestruturados, desunidos, e com um sistema de saúde que não funciona. A doutora Ludmila Ajá
que é cardiologista, além de pesquisadora, também está na linha de frente, que ela é intensivista, e a gente vai falar sobre esse dia a dia dos profissionais que estão na linha de frente daqui a pouquinho. Antes, a gente vai falar das consequências do novo coronavírus para o mundo do esporte com o nosso giro de notícias. Lamentavelmente, a pandemia do novo coronavírus é suspeita de fazer mais uma vítima entre as pessoas relacionadas ao mundo do esporte. O ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, mais conhecido como Leco, faleceu neste sábado aos 44 anos. A causa ainda não foi confirmada, mas a suspeita é de que tenha sido mais uma vítima da Covid-19. Leco se destacou na década de 1990, atuando por Flamengo, Botafogo, Vasco e Macaé Futsal. A morte do ex-atleta foi lamentada pela Federação de Futebol de Salão do Rio de Janeiro. Nossos sentimentos à família e amigos. Após a flexibilização da quarentena em Porto Alegre, o Internacional voltou hoje às atividades. O técnico Eduardo Cudê e a comissão técnica participaram de uma reunião ao ar livre. Já os jogadores só retornam amanhã, mas hoje foram ao centro de treinamento para retirar os kits de trabalho que contêm, além do uniforme, álcool gel e máscaras. A programação prevê que os treinos sejam feitos de forma isolada, depois de uma avaliação física e exames para detectar a Covid-19. Absurdo essa precipitação. Bom, e falando no Rio Grande do Sul, já o Grêmio promoveu hoje a descontaminação química de todos os setores do Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, antes da reabertura desta terça-feira. Os jogadores vão se apresentar individualmente amanhã para a realização de exames para o novo coronavírus. Na quarta-feira serão promovidas as avaliações físicas e os primeiros treinamentos, que devem acontecer em grupos de, no máximo, 100 pessoas. Ainda não há previsão sobre a volta do Campeonato Gaúcho. No Rio de Janeiro, o Botafogo anunciou que demitiu mais de 40 funcionários como consequência da crise financeira decorrente da paralisação dos campeonatos. Em relação aos salários dos atletas profissionais, a decisão é de manter, pelo menos em maio, o pagamento integral dos vencimentos. Mas Carlos Augusto Montenegro disse que ele, que é integrante do Comitê Executivo de Futebol, que a situação pode mudar caso as competições não voltem a ser realizadas em junho. E você pode seguir acompanhando todas as novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Bom, vamos voltar com a doutora Ludmila Ager, cardiologista e intensivista. Antes da gente falar do dia a dia dos profissionais que estão na linha de frente, tem uma pressão econômica muito grande. A gente viu aí o futebol e vale também para empresas que pressionam autoridades para flexibilizar o isolamento social. Como é que a senhora avalia essa pressão sobre a flexibilização do isolamento? Celso, é claro que a gente entende que a gente está vivendo um problema duplo para a sociedade. A busca pela vida, a gente reduzir o impacto da doença em si, reduzir a transmissão e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto socioeconômico, combater a fome. É claro que nós estamos vivendo isso com uma preocupação muito grande. Mas veja, é impossível um país agir com responsabilidade e discutir neste momento a flexibilização frente a uma elevação geométrica do número de casos. É possível sim discutir flexibilização quando alguns estados ou algumas regiões, quando a gente está falando de um país heterogêneo, como é o caso do Brasil, quando estas regiões registrarem um número de casos em redução, um número de mortes em redução e, ao mesmo tempo, a política de saúde pública conta com leitos, com uma capacidade de reação caso hajam novos picos e, ao mesmo tempo, se estes estados ou regiões tivessem testes disponíveis. Então, se nós tivéssemos todos esses atributos, seria possível que algumas regiões ou municípios do nosso país nós pudéssemos discutir a política de flexibilização de uma maneira regionalizada. Mas jamais falar em Brasil, nesse momento que a gente vive. O Brasil, até 2 semanas atrás, estava em um número maior do que número 20. Hoje nós somos o 9º país em número de casos, a gente já alcançou mais de 100 mil casos. Então, é algo que não dá para a gente falar agora com responsabilidade. O que a gente espera realmente é que os nossos governos e as nossas autoridades
consigam fazer com que as pessoas fiquem em casa. Com políticas, com tentativas, com sustentação, com criatividade, mas realmente esse não é o momento de colocar a população na rua. Doutora, a senhora falou da falta de equipamentos, da falta de leitos. Imagino no seu dia a dia, como intensivista, eu tenho visto também muitos relatos de profissionais que estão ali nas UTIs e o estresse é muito grande. Não dá tempo para comemorar uma saída de um leito, de alguém que se recuperou, tampouco lamentar a morte de alguém, porque é muito rápida a evolução da doença. Como é que está no dia a dia do HC e como é que está o estresse dos profissionais que se dedicam ao combate da Covid-19? Se a senhora puder resumir em um minutinho. Claro. O profissional da saúde hoje está vivendo uma guerra, mas ao mesmo tempo uma missão. Nós que estamos à frente da pandemia pelo Covid-19, a gente se sente verdadeiro missionário. A gente está ali para salvar a vida. O que a gente exige das nossas instituições, dos nossos chefes, dos nossos líderes, é condição adequada de trabalho. Felizmente, o Hospital das Clínicas, a Universidade de São Paulo tem o apoio do governo do estado, tem uma direção brilhante, então nós trabalhamos em condições adequadas, mas a gente espera que isso se reflita em todo o país. O profissional da saúde, ele vai estar no combate, mas devidamente preparado, e é isso que a gente deve dar ao profissional da saúde. Se ele não estiver bem, como é que ele pode cuidar de alguém que precisa dele? Doutora, eu queria aproveitar para agradecer a sua participação no Plantão da Saúde, importantíssimas palavras, que fique bem claro para quem está em casa. O protocolo agora de tratamento é fique em casa, certo, doutora? É isso mesmo. Fique em casa, cuide-se para a gente evitar a transmissão dessa doença e como tudo na nossa vida tem um início, meio e fim, tenha esperança, porque tudo isso vai passar. Eu tenho certeza que com todo o sofrimento que a gente está passando, a gente vai ser uma sociedade melhor, que vai valorizar mais a saúde e a vida das pessoas. Que assim seja, doutora. Boa noite. Obrigado pela entrevista e o Plantão da Saúde da segunda-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações, esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa, cuidar da sua família e também de você mesmo. Uma boa noite e fica agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.